Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, estudaremos hoje a lição de número 7, lições bíblicas, adulto, quarto trimestre de 2025, onde tem como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 7, onde tem como tema, título, Os Pensamentos, a Arena de Batalhas na Vida Cristã. O texto áureo da lição de hoje. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. A verdade prática da lição de número 7 é: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Jesus Cristo. Os objetivos específicos da nossa lição: primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidades ativas sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e na necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. A palavra-chave de hoje: pensamentos. A introdução. Na lição de número 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos principais atributos, sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos os pensamentos. Estudamos já 4 lições acerca do nosso corpo, as maravilhas do corpo humano. Como Deus criou o homem, o constituiu de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Nós estudamos que a alma, ela é inseparável do espírito, é a parte imaterial do ser humano, é a parte interior. Vimos também o estudo do corpo e observamos que o corpo é a matéria, é aquela parte exterior, parte material, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Pois bem, a alma, ela é separada do corpo só na morte, mas a alma é inseparável do espírito. Portanto, há de chegar um dia que alma, corpo e espírito vão se juntar novamente na ressurreição do último dia. Uma visão introdutória é o primeiro ponto da lição. O subponto: a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro, no Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Nós observamos, toda vez que vamos estudar antropologia bíblica, também envolve a antropologia sistemática, todas elas
nos reporta, nos leva de volta ao livro de Gênesis, porque foi lá o início de tudo. Gênesis foi o início da criação dos céus e da terra, o início da criação vegetal, da criação animal, e o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas, e o homem tornou-se alma vivente. Ali, quando o Senhor cria o homem, ele torna-se uma alma vivente, com espírito, pensamento, com consciência própria, com vontade própria, com sentimentos, razões. Razão, que é a parte intelectual do ser humano. Então ele é integral, ele não se separa. Nós separamos aqui didaticamente para estudo, mas quando o Senhor cria o homem, ele vai com tudo, todas essas coisas que nós estamos estudando: corpo, alma, espírito, pensamento, consciência. Então é integral. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Nós vemos a razão lá no Gênesis, nós vemos o pensamento do casal em Gênesis, capítulo 2, nós observamos Gênesis, capítulo 3, nós observamos ali também a parte dos pensamentos, a parte cognitiva, a razão. O casal aqui, ele, no Gênesis, no início, ele governa, Adão governa. Adão, ele usa a sua sabedoria, o seu intelecto, o seu pensamento. Ele pensa para dar nomes a animais, para governar o Éden que o Senhor colocou em suas mãos, tudo que o Senhor colocou em suas mãos. O relacionamento entre si, entre ele e Eva, o seu relacionamento interpessoal com o Criador, quando o Senhor anda na viração do dia a conversar com Adão, a conversar com o casal. Em Gênesis 1, 26, 28, o Senhor criou o homem à sua imagem, conforme semelhança. Isso não é físico, isso é de uma dimensão espiritual. É o seu intelecto, é o seu pensar, é a sua vontade própria, é a sua direção própria. São essas a imagem e semelhança com o Criador. Para todos esses aspectos, para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto racional, elaborando pensamentos e tomando decisões. Tudo aquilo que o casal fazia no Éden, o trabalho do dia a dia, aquilo ali ele usava o seu intelecto, aquilo ali ele usava os seus pensamentos, ele pensava quando ia executar uma determinada tarefa. Então, exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi enganada. É claro que Eva que foi tentada pela serpente. O Senhor disse ao casal: toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Mas Eva não pensou quando estava em diálogo com a serpente. Ela preferiu assimilar os pensamentos, no seu pensamento, aquilo que a serpente transmitiu a ela. Então ela não pensou naquilo que Deus tinha determinado. E até pensou, mas só que com a tentação da serpente, a serpente enganou Eva, ela deixou de lado a palavra de Deus e aceitou a palavra de Satanás. Então isso aí corrompeu o seu pensamento, corrompeu o seu intelecto. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Então, Eva sim foi enganada, mas Adão ele não foi enganado. Mas Eva sendo enganada, o Adão ele cai em transgressão, é o que está escrito em 1 Timóteo 2,4. Então, Adão não pensou o que devia e pecou. Então ele não pensou
acerca daquilo que a serpente estava transmitindo ao pensamento de Eva. Não passou pelos pensamentos do Adão. Adão simplesmente tomou o fruto, né, de sua esposa, de Eva, e comeu. Então, o pecado de Adão aqui foi diferente do pecado de Eva. As circunstâncias foram diferentes, mas ambos caíram também em transgressão. O conceito e origem. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sonhos e imagem. Então, isso aqui é o conceito de pensamento que o comentarista nos dá, que são processos mentais, são aquilo que é processado na mente, aquilo que é formulado da mente, e é constituído de informações que nós obtemos do meio ambiente, informações, reflexões, aquilo que nós pensamos, que colhemos também do meio ambiente através de informações. Lembranças, aquilo que se passa na parte exterior, então a pessoa lembra. Então, esse processo de você ter uma lembrança, este pensamento, é que origina tudo isso na mente humana. A despeito do ministério da mente humana, sabe-se que ele se origina de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais e experiências do cotidiano. Fatores biológicos são aqueles fatores espirituais, algo mental, de uma dimensão mental espiritual. Fatores psicológicos. Ambientais é aquilo que nos envolve, que envolve o meio ambiente, o cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores, tanto os fatores biológicos, psicológicos e espirituais, como os fatores ambientais e experienciais, aquilo que você adquire com as experiências, daquilo que você obtém do ambiente em que vive. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando-os ou reprovando-os. Você tem pensamentos que vêm de dentro e você tem pensamentos que vêm de fora. Cabe a você filtrar isso. Mas como é que eu vou filtrar isso? Através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele deu um filtro. Filipenses 4, versículo 8, que foi a leitura do texto áureo. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Você tem que filtrar o que é verdadeiro, o que é desonesto. Você tem que filtrar o que é honesto, o que é desonesto, o que é justo, o que é injusto, o que é puro, o que é impuro, o que é amável, o que é de boa fama. Se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai, em uma dimensão espiritual. Então você tem a palavra de Deus para fazer este filtro. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 1 Timóteo 2,14, nós observamos que Adão não foi enganado. A mulher sendo enganada, ele caiu em transgressão. Então houve uma diferença. Em Provérbio 3,1, está escrito que: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus pensamentos, guarda a minha palavra, guarda os meus juízos, guarda os meus estatutos. Então você vai passar pelo filtro
e vai conservar só os pensamentos bons. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrio o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Então você é responsável daquilo que você está pensando, porque o pensamento, ele vai ao teu subconsciente, e se você estiver nutrindo um pensamento bom, você vai ter bons frutos. Agora, se você estiver nutrindo, você estiver regando um pensamento ruim, você vai ter maus frutos, você vai ser responsável por aquilo que o pensamento ruim vai causar na tua vida. A destruição que o pensamento ruim vai causar na tua vida. Característica dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir à mente um cenário silencioso ou barulhento, simples ou complexo, neutros ou coloridos. Quanto a imaginações, já tivemos desde a infância, do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Quer dizer que desde a infância nós aprendemos a pensar, tantos fazer processo, processamento de pensamentos bons e processamento de pensamentos ruins. É tanto que quando uma criança ela faz algo que desagrada a mãe e a mãe a repreende, ela sabe que o que fez não foi bom. Então ali também acusa, a consciência vai acusar a criança. Por quê? Porque aquele pensamento, aquele sentimento que ele tinha no seu coração, ele expôs para o meio ambiente, provocou algo ruim que a sua mãe o repreendeu. Quanto às imaginações, já tivemos desde a infância, do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros. Os que são originários de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdo que obtém por meio dos órgãos dos sentidos. Então, os órgãos dos sentidos nós sabemos que é o ouvido, que é a boca, não é isso? O ouvido, é a boca, é o tato, é o nariz. Então, as informações, ela parte deste ambiente. Você tenha cuidado com o que você está ouvindo. Então, você tem que filtrar só pensamentos bons. Os olhos, aquilo que você vê, o que é que você está olhando? Observe que quando você olha, a sua mente guarda a imagem e aquilo vai processando dentro de você, dentro da sua mente, vai processando pensamentos. Por exemplo, certa vez eu presenciei um acidente automobilístico. Um bug vinha numa determinada rodovia e capotou com 5 pessoas. 4 escaparam, 4 jovens escaparam, mas um infelizmente veio a falecer. Mas sim, e aí? Isso eu presenciei, foi uma imagem, eu levei para o subconsciente. Toda vez que eu passo naquele local, eu lembro daquele episódio, daquele acontecimento. Então, o nariz, a boca, o ouvido, até do barulho que acontecia naquele momento ali, daquela ocorrência, pessoas chorando, pessoas falando, isso aí eu não me esqueço. Então tudo isso aí é que a gente busca do meio ambiente através desses órgãos sensoriais. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, abster-se de toda aparência do mal. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmo 101, do verso 3 ao 5. Deles pode surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e etc.
Você observa que lá em Mateus o Senhor ele é bem taxativo com relação a o que acabamos de ler. Em Mateus 15:19 o Senhor diz: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmia. Quando fala do coração, está querendo dizer a mente. Aquilo que está guardado no teu coração, aquilo que está guardado na tua mente é que procede. Os maus pensamentos vêm daí também como os bons pensamentos. Então você tem que saber filtrar os seus pensamentos. E o filtro, o grande filtro é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi bem feliz em ter colocado, o comentarista foi bem feliz em ter colocado esse texto no textual, no Filipenses 4:8, e ali realmente é um filtro, aquilo ali é que nós devemos, daquela maneira que nós devemos proceder. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Sinopse do primeiro ponto: os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e deve ser ativado quando as origens e natureza moral. O segundo ponto da lição: a gestão dos pensamentos. Primeiro subponto do segundo ponto: imperativo ético e espiritual. A epístola aos Efésios é repleta de emoções, referência a sentimentos, emoções. A epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo demonstra grande alegria ao escrever essa epístola. Essa epístola ele escreveu, como bem todos nós sabemos, ele estava preso em Roma, aproximadamente lá no ano 60, no ano 62, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, preso, ele demonstra alegria no espírito, porque a prisão dele ali era física. Ele não estava temendo a quem poderia matar o seu corpo, mas ele temia a Deus. E ele tinha a esperança de uma ressurreição, a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele estava feliz com aqueles irmãos que tinham absolvido a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que no primeiro capítulo dessa epístola, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele mostra essa alegria. No capítulo 2, versículo 1, 2, ele mostra essa alegria. Mas no capítulo 4, do versículo 1 dessa epístola, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim, firme no Senhor, amados. Aleluia. Ele estava dizendo aqui: a minha alegria está no Senhor. Eu não sei o que é que você está passando na sua vida. Se você está triste, se você está com algum problema sentimental, financeiro, de saúde, não sei. Mas eu te digo desta manhã, alegre-se. Tome como exemplo aqui o apóstolo Paulo, que estava preso, que estava próximo daí ao patíbulo, mas mesmo assim ele estava alegre. Por quê? Porque a alegria dele, aleluia, a alegria dele vinha do Senhor, nas coisas eternas. Ele não estava pensando mais nada aqui, terreno, só estava pensando nas coisas celestiais, nas coisas do céu. Estava pensando no Senhor Jesus Cristo. Então ele estava firme e forte. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Ele soube gerir os seus pensamentos, ele soube dominar os seus pensamentos. Ele estava triste, estava num lugar insalubre, escuro, mas ele soube dominar os seus pensamentos, pensando só nas coisas de Deus, pensando na palavra de Deus e pensando na esperança. A esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente, ao usar o pronome definido tudo. Ele diz tudo que é bom, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiros, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirma
afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Não, ele não se deixou se elevar por pensamentos ruins, porque ele estava vivendo um momento ruim naquele momento. Então ele só pensou em coisas boas. Ele pensou que já estava cumprindo a sua carreira, que já tinha feito o que era para ele fazer aqui na terra. Ele sabia da coroa, da recompensa, do galardão que ele iria receber. Então essa foi a esperança, essa também foi a alegria dele. Ele estava alegre com aqueles novos convertidos, seus discípulos, que também estava mesmo inserido na vida do apóstolo. Como assim inserido na vida do apóstolo? Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então a palavra que o apóstolo pegava a ele era sobre Jesus Cristo, e ele sabia que aqueles crentes estavam cristianizados, né? Eles eram seguidores agora de Cristo, então todos ele iria herdar a salvação. Então essa era a felicidade do apóstolo. Acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas, de gestões de pensamento. São estratégias de valor relativo que se limita ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito mais além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. O que está querendo dizer aqui? Hoje nós temos aí PNL, né, que é o processo neurolinguístico, processamento neurolinguista e outra ciência que ensina a pensar. De uma certa forma, essa ciência que trabalha com o pensamento ajuda de certa forma, mas não conseguem te dar a salvação. Elas ensinam as técnicas terrenas, mas salvação ela não pode dar. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, portanto, o apóstolo Paulo ele diz, portanto, você tem que pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. O segundo ponto aqui da nossa lição, do segundo ponto é acima de técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão e de pensamento. São estratégias de valor relativo que se limita ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito mais além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, que acabei de falar, Colossenses 3:1. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepções e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Então, o apóstolo Paulo disse, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, busca as coisas de... Ele é o teu intercessor agora. Não há outro intercessor. Só Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que só há um Deus e um intercessor entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Então ele está lá à destra de Deus intercedendo por nós. Aí ele fala aqui do discernimento espiritual para você saber processar os pensamentos. Pensamentos ruins você deixar de lado e só os pensamentos bons. Então o homem comum ele não tem esse poder. Por quê? Porque ainda não conheceu a Cristo. A palavra de Deus diz assim, né, 1 Coríntios, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, nem pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Mas o 1 Coríntios 2,15 e 16 diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Você discerne as coisas espirituais. Você não é um homem natural. As coisas velhas você já deixou para trás. Você agora é uma pessoa diferente. Você tem Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, você tem a mente dele, você tem a mente de Cristo. Por quê? Porque você obedece os mandamentos dele. Tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele falou nos evangelhos, nós temos acesso. E quando nós estamos lendo, nós estamos absorvendo a palavra de Deus. Então, nós temos aqui um discernimento espiritual. Você, no momento, você tem a mente de Cristo. Aleluia. Além de encher nosso coração de esperança, que não traz confusão. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vivemos agora o ministério do Espírito Santo. Então, ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo derramado em nossos corações. Então, encheu o nosso coração de esperança que não traz confusão. Então, um pensamento puro, um pensamento nas coisas que são de cima, nas coisas espirituais, voltado à palavra de Deus, não traz confusão. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, derramado na tua mente. Aleluia, glória a Deus. Romanos 5,5. E a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todo o sistema dessa vida interior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo e eficaz contra a ansiedade. Então, a palavra de Deus, ela nos livra, ela nos blinda de coisas ansiosas. Por quê? Porque você tem o prazer de estar na lei de Deus, você tem o prazer de estar lendo a Bíblia, você tem o prazer de estar orando. Então vai te blindar desses pensamentos ruins, que traz o que? Estresse, que traz uma doença mental. Em Filipenses 4:6, ele nos dá esse ensinamento. Ele mostra que nós devemos deixar toda a ansiedade de lado. Deixa a ansiedade de lado. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz, não ficai ansiosos por coisas algumas. Terceiro, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação, firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Exige um emprego da vontade, a decisão, o que quer. Produzir sentimentos elevados, amor, alegria, paz, pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Isso aqui está tudo escrito nos Salmos 37, versículo 1, Salmo 119, 97, Salmos 119, 98, que nos ensina a meditar na palavra de Deus, meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a Bíblia, a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Isso é um recurso espiritual para você filtrar só bons pensamentos, só coisas boas, só coisas espirituais, só coisas eternas. É a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Então tem uma Bíblia confiável, uma Bíblia boa de estudo, comentários bons, confiáveis também para você fazer meditações. Então é um recurso espiritual que você tem para se livrar dos pensamentos ruins. Quarto, Jerusalém e Betânia.
Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Você tem que ter uma rotina saudável. Você tem que praticar exercício, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. Então, tudo isso ajuda a um processo mental saudável, além daquele recurso do tópico 3, que é os recursos espirituais, que são a leitura da palavra, é buscar as coisas que são de cima. O corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Observe que o próprio Jesus, ele está dizendo aqui em Mateus 6,31, ele está chamando os seus discípulos para repousar um pouco. Porque Jerusalém era onde Jesus, ele trabalhava muito. Ali Jesus era muito exigido. Jerusalém era uma agitação muito grande. Ali Jesus, ele foi provado de todas as maneiras. Ali Jesus, ele foi exigido de várias circunstâncias. Jerusalém era um lugar que Jesus Cristo trabalhava. Jesus Cristo, ele quando queria descansar dessa agitação de Jerusalém, Jerusalém era o centro teológico, era o centro religioso. Então aqueles religiosos, eles buscavam sempre pegar Jesus, apanhar Jesus em algum erro. E era sempre isso, era sempre isso. Aquela multidão também. E Jesus tinha hora que cansava. Por quê? Porque era 100% homem, 100% Deus. Ele encarnou, ele tabernaculou. Então ele sentia cansaço também. Mas quando ele queria repousar, ele ia para Betânia, ele ia descansar em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era o lugar onde ele repousava, era um lugar onde o mestre relaxava, nos ensinando que nós precisamos disso. Há momentos que a gente tem que relaxar, há momentos que a gente tem que procurar um repouso, há momentos que tem que deixar a nossa Jerusalém um pouco e ir para Betânia. Como é que está a tua Jerusalém? Está muito agitada? Tu tem ido a Betânia? Repousa um pouco, relaxa um pouco. Eu sei que o trabalho são muitos, as atividades diárias são muitas, a obra também puxa muito pelo crente, pelo homem de Deus, mas há um momento que você não vai suportar, porque você tem o seu trabalho na vida normal, vida cotidiana, você tem os trabalhos da igreja, e você vai chegar um momento que você vai ter que procurar um repouso, você vai ter que relaxar, porque nós somos seres humanos e precisamos disso para ter uma saúde mental boa. E Jesus nos ensina isso aqui. Amém? A sinopse desse tópico 2. O cristão deve assumir o controle de sua mente, usando os recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Tópico 3. A batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Nós estamos assimilando vários tipos de pensamento, pensamentos internos, pensamentos externos, tudo sendo processado dentro da tua mente. Então a tua mente ela é uma arena de batalhas. Então você tem que estar conectado com a palavra de Deus para você saber vencer essas batalhas, você filtrando aquilo que é bom para a tua alma, aquilo que é bom para o teu espírito e é bom para a tua mente. Com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais, como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões, príncipes das maldades, nas regiões celestiais. A nossa luta é uma luta espiritual. Então você tem que estar com a armadura correta. Você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu posso estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Buscando a sua palavra.
Na nova tradição de hoje, isso na NTAL, o provérbio diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o que você está pensando hoje pode ser algo desastroso lá no futuro para você, ou pode ser também algo de maravilhoso. Então, tenha cuidado com o que você está pensando hoje. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram os fins trágicos. Judas deixou Satanás entrar em sua mente e traiu Jesus. Teve um fim trágico. Também Ananias e Safira, eles reteram parte da sua herdade, dos seus bens, e mentiram a Deus. Então, Satanás invadiu a mente deles. A mente deles ficou impura. Não ficou uma mente verdadeira. Eles mentiram diante dos apóstolos, mentiram diante de Deus e tiveram aquilo que foi merecido da parte de Deus. Cuidados práticos. O cristão deve anotar, é o segundo ponto. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. A letra A: não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produz complexo de inferioridade. Você é filho de Deus, você é filho do rei. Então você não pode estar se sentindo inferior a ninguém. Você vai herdar um reino, você vai reinar com Jesus Cristo. Você é filho do rei. Por que você está tendo esse sentimento de inferioridade, esse complexo de inferioridade? Levanta a tua cabeça, meu irmão. Você tem Cristo na tua vida. A letra B: purificar a mente dos maus pensamentos e vigia contra a mentira de todo o tipo de engano. A gente já observou o filtro qual é, né? Tiago 4,8. A letra C: livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente nas redes sociais. O que é que você está vendo nas redes sociais? Você está vendo algo que edifica ou você está vendo algo impuro? Cuidado com os teus olhos, cuidado com os teus ouvidos, porque são entradas. E essas entradas vão para a tua mente. Vai ser processada lá. Tenha cuidado com as suas entradas. Os órgãos sensoriais. O ouvido. A boca. O que é que está falando? O que é que está vendo? O que é que você está ouvindo? Tenha cuidado com isso, meu irmão. E a letra... e construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos, perturba a mente. A gente vê o provérbio 12:18, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Pensamentos ruins. É ruim para o teu discernimento espiritual. O ódio, o rancor, a inveja. Tira isso de dentro do teu coração. Sinopse 3. A mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. É um campo de batalha, mas você tem recursos. Nesse campo de batalha você está armado com a palavra de Deus, que a batalha é espiritual, batalha na mente. Mas você extrai tudo isso da parte exterior. Interior, os pensamentos vêm da parte interior e da parte exterior. Conclusão: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Então, renove a sua mente diariamente, como está escrito em Romanos 12, versículo 2. Amém? Que o Senhor nos abençoe e, se assim Ele consentir, até a lição de número 8.